Continuando a nossa aula, tá, de UTI, eu trouxe para vocês um centro, tá, centro cardíaco, tá, do hospital, logicamente, Sírio-Libanês, tá, que é especializado em, logicamente, em cardiologia, para vocês verem que o centro deles é como se fosse uma UTI, tá vendo aqui, ó, como se fosse uma UTI. Eu tenho máquina, logicamente, para hemodiálise, eu tenho máquina, logicamente, para verificar a questão do átrio e o ventrículo, tá, do meu paciente. Então eles são especializados, tá, em questão cardiologia, tá. Então aqui, tá vendo, ó, é o centro de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, tá vendo, eles são especializados e é como se fosse uma UTI, tá, ali no Sírio, mas é só especializado isso, em coração, tá. Continuando equipamentos, tá, a gente vai falar logicamente do catéter central. Todo paciente que entra na UTI, ele tem, tá, um catéter central, tem que ter, tá, porque é uma via muito rápida, tá, e a gente precisa, logicamente, de uma veia calibrosa para que ele tome todos os medicamentos, tá? A gente vai falar sobre drogas vasoativas, tem algumas drogas vasoativas também, sobre que é fotossensível, Então a gente vai discutir também, tá, sobre essas medicações. Então assim, é um catéter que é colocado no meu paciente, tá? Esse catéter, tá, precisa de um cuidado de enfermagem específico, então eu tô querendo saber quais são esses cuidados de enfermagem, tá? Fora isso, ele é introduzido, tá, através, logicamente, do pescoço ou do tórax, tá? Ou, logicamente, infracavicular, tá? Abaixo da minha cavícula, tá? Que permite, logicamente, o acesso mais rápido, tá? Permite o meu acesso mais rápido e eficaz, tá? Então ele vai receber, logicamente, todas as medicações muito rápida, tá? Então esse catéter é muito importante para quem está entubado ou um paciente que de UTI, tá? E depois, logicamente, quando eles forem para a clínica, é retirado na clínica, tá? Eu tenho o tubo orotraqueal, tá? Que se trata de um tubo plástico, logicamente, maleável, tá? Então ele é um tubo plástico maleável que é colocado, logicamente, tá, na traqueia do meu paciente sobre uma anestesia ou sedação, tá, que vai permitir, logicamente, uma conexão de ventilador, tá, ou ventilação mecânica, tá, para os pulmões, tá. E isso daí depende muito, tá, a permanência desse tubo, tá? Pode ficar, logicamente, semanas, meses, tá bom? Para esse paciente, tá? A gente vai falar sobre, logicamente, a ventilação mecânica. O ventilador mecânico, tá? Que a ventilação mecânica que é a mesma coisa, tá? É um aparelho, tá? Microprocessador, tá? Que vai permitir, logicamente, a entrada e saída de ar dos meus pulmões, tá? Por isso, ventilação mecânica, tá? Que é para fazer o que? Levar e distribuir todo o oxigênio para o meu corpo. Como o meu paciente, ou ele está vegetativo, ou ele está em coma, ele não consegue fazer a inspiração e expiração, tá? A questão celulares vão morrendo, tá? E o meu paciente, logicamente, vai ter uma morte celular e a gente não quer isso. É por isso que a gente coloca o meu paciente no ventilador mecânico, tá? Para que ele forneça todo o oxigênio, tá? Que o pulmão ia fazer, fornecer todo esse oxigênio que o pulmão ia fazer pro meu corpo, tá? Lembrando que a gente tem duas hematoses, hematose pulmonar e hematose celular. Então, a minha ventilação mecânica, tá? Ela faz a ventilação, tá, da minha hematose pulmonar, tá? E depois, logicamente, distribuindo o oxigênio, vai fazer a hematose celular. Por isso que o meu corpo se mantém vivo, tá? Aqui a gente tem o patinho, ou, logicamente, a questão o compadre, tá? Mas é conhecido mais como papagaio, que é aquela que usa para o paciente, logicamente, quando ele está na UTI ou em outras clínicas também, tá? Lúcidos, aqueles pacientes lúcidos, que é para ele urinar,
tá? Lembrando que paciente também de UTI, a gente tem paciente com catéter, tá? Vesical de demora, e temos o Urupen também, tá? E logicamente a gente tem tudo isso. A gente vai continuar ainda falando. Esse catéter central aqui já tem uma pesquisa, tá? O tubo orotraqueal, eu já expliquei, é um tubo, mas pode também ter a traqueostomia, tá? Do tubo orotraqueal. Às vezes o meu médico, ele não quer utilizar logicamente a orotraqueal, ou quer tirar meu paciente da orotraqueal e colocar uma traqueostomia. Ele acha que é melhor fazer uma tráqueo porque a ventilação na tráqueo é melhor, tá bom? Isso é uma questão médica. E falamos logicamente dos ventilador mecânico, e falamos logicamente do compadre, ou logicamente, como todo mundo conhece, o papagaio, que é para urinar, para o meu paciente urinar, tá? Continuando nossos equipamentos, a gente tem o catéter, tá? Que é um monitor cardíaco, tá? Que controla, tá? O débito cardíaco, que é o meu catéter de Saint-Ganz, que a gente vai falar sobre esse catéter também na UTI, tá? Depois, tá? Eu tenho a minha sonda nasointeral, tá? Paciente quando ele não consegue se alimentar. A gente também tem a GTT, tá? E temos a nasointeral, tá? A GTT ou ela vai diretamente no estômago ou na jejuno, tá? Então, a GTT. E a gente tem logicamente a sonda, que hoje é catéter, tá? Catéter nasointeral, tá? É quando logicamente ocorre uma dificuldade, tá? Da ingestão alimentar, que a gente vai introduzir para o meu paciente, tá? Aí a gente precisa, isso daqui vocês já sabem, tá? A diferença, logicamente, da sonda nasointeral, cateterismo vesical de demora, GTT, isso daqui vocês já sabem, tá? Eu tenho a minha sonda, logicamente, vesical, tá? Que é quando o meu paciente está inconsciente e necessita controlar, logicamente, a questão da diurese, tá? A gente vai colocar, tá? Então, aqui a gente mede também a questão do volume, tá? Às vezes o médico ele pede para saber e faz um balanço hídrico. Todo paciente de UTI, tá? Precisa fazer o balanço hídrico, tá? O que é o balanço hídrico? É tudo que entra e tudo que sai. A gente sai através, logicamente, do volume urinário, tá? A gente vai falar muito sobre esse balanço hídrico, tá? Porque o UTI faz muito balanço hídrico, tá? A gente vai saber, logicamente, o que ele está se alimentando e quanto que está saindo, tá? Então, a gente vai falar, logicamente, sobre alimentação, quando está entrando, alimentação, quando está saindo, água que está entrando para o meu paciente e água que está saindo também, tá? É muito importante a gente fazer tudo isso, esse controle hídrico, tá? Quanto à questão das fezes, as fezes aqui nesse caso, a gente precisa ver a coloração das fezes, tá? Que a gente vai falar, tá? E tem paciente que às vezes tem pichicoma, então aí a gente precisa controlar tudo isso, tá? Máscara de catéter, logicamente, para oxigênio, que logicamente é um dispositivo utilizado para fornecer oxigênio, como máscara de Venturi, tá? Que isso eu já mostrei para vocês, uma máscara de Venturi e um catéter de oxigênio, tá? Que vai oferecer, logicamente, oxigênio no paciente, principalmente paciente com DPOC, tá? DPOC que a gente precisa fornecer, tá? Então a gente precisa fornecer essas máscaras, tá? O catéter, logicamente, nasal, que vai fazer, logicamente, uma mebulização, tá? No meu paciente. Tem paciente que ele pode fazer mebulização, pode sim, tá? Tem paciente que ele faz a mebulização e faz também uso de catéter oxigênio, tá? Como isso? A gente tem dispositivo como a máscara de Venturi. A máscara de Venturi, ela me fornece o oxigênio que a gente quer, por exemplo, 25% de oxigênio, 30% de oxigênio, tá? E a mebulização a gente utiliza muito na traqueostomia, tá? Para lubrificar
logicamente, a traqueostomia, tá? Do meu paciente. Então, eu posso fazer as duas ao mesmo tempo, tá? Não. No começo eu falei que sim, né? Eu ia deixar essa pergunta para vocês, mas não, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter uma lógica. Como que eu consigo dar uma metabolização o meu paciente usando catéter de O2 ou ele está com uma traqueostomia? Como? Né? Aí eu deixo essa pergunta para vocês. Eu já respondi que não, tá? Eu não consigo fazer isso. No começo eu falei assim, não, a gente pode. Mas será que a gente pode ou será que a gente não pode? Aí eu tô deixando a dúvida da questão em vocês. Pode ou não pode, tá? Vamos falar sobre assim um paciente que tem uma falta de ar, principalmente, tô pegando patologia, viu, pessoal? Patologia com DPOC. Será que eu consigo colocar o catéter de oxigênio nele? Será que eu consigo fazer uma metabolização no meu paciente? E aí eu pergunto para vocês o que é uma metabolização. Eu tô deixando a dúvida para vocês. Eu consigo ou não consigo? Tá? Então eu tô deixando isso para vocês decidir, porque a gente vai discutir sobre isso, tá? A metabolização.